gente, continuando nossa resolução da FUVEST 2020, as específicas da segunda fase, mais especificamente as de física. A gente está na questão 5 de física da segunda fase. E a questão 5, conforme a gente bate o olho, a gente via um planeta Terra, a gente via uma Lua e a gente via alguma coisa indo da Terra para a Lua ou da Lua para a Terra, a gente não sabe muito bem. Mas a gente pode ler já pensando que tem alguma relação com exploração espacial, gravitação, alguma coisa assim. Aí ele fala, então, agora vem a questão, né? Em janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang'e 4 fez o primeiro pouso suave de um objeto terrestre no lado oculto da Lua, reavivando a discussão internacional sobre programas de exploração lunar. Considere que a trajetória de uma sonda com destino à Lua passa por um ponto P, localizado a 2/3 da distância da Terra-Lua do centro da Terra e a 1/3 da distância da Terra-Lua do centro da Lua, sendo DTL a distância entre os centros da Terra e da Lua. Aqui está o ponto P, lembrando, está vindo da Terra e indo para a Lua. Aí ele fala para a gente considerar que a massa da Terra é cerca de 82 vezes maior que a massa da Lua. E ele pergunta a razão Ft e Fl entre os módulos da força gravitacional que a Terra e a Lua, respectivamente, exercem sobre a sonda no ponto P. Então, a gente vai ter que imaginar, na letra A, sabendo que a massa da Terra é 82 vezes a massa da Lua, a gente tem que imaginar que a sonda está lá no ponto P, aí a Terra vai exercer uma força de atração sobre a sonda para a esquerda, e a Lua vai exercer uma força de atração sobre a sonda para a direita. E ele quer saber a razão entre essas duas forças. Entenderam a ideia, né? E essa força de atração gravitacional é basicamente a força gravitacional que ele deu no note a dot, olha que bonzinho. Força é G, que é a constante de gravitação universal, vezes Emão vezes Eminho, que é as duas massinhas. Então, no caso da força da Terra, vai ser a massa da Terra e a massa da sonda. No caso da força da Lua, é a massa da Lua e a massa da sonda, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, no caso da distância, no caso da força da Terra, seria a distância entre a Terra e a sonda, que é 2/3 da distância entre a Lua. E no caso da força da Lua, seria 1/3 da distância Terra-Lua, que é a distância entre a sonda e a Lua. Entenderam a ideia? Então, a gente vai ter que fazer basicamente essas duas continhas e aí depois fazer uma dividida pela outra. Aí eu já anotei, então, a distância entre a Terra e a sonda é 2/3 da distância Terra-Lua, a distância entre a Lua e a sonda é 1/3 da distância Terra-Lua. A força da Terra, então, vai ser G vezes a massa da Terra vezes a massa da sonda, dividido pela distância entre a Terra e a sonda ao quadrado. A gente não sabe muita coisa nessa equação. A gente poderia substituir a massa da Terra por 82 vezes a massa da Lua. A gente poderia substituir também a distância Terra-sonda por 2/3 vezes a distância Terra-Lua. E no caso da força da Lua, a gente tem, vou sair da frente, vou diminuir, e aí a gente tem G vezes a massa da Lua vezes a massa da sonda, dividido pela distância entre a Lua e a sonda ao quadrado. E aí eu vou subir com tudo isso aqui, porque a nossa conta é grande, ela tem que caber em algum lugar. Então, vai caber aqui, depois a gente volta com o resto dos enunciados. Então, a gente quer força da Terra dividido por força da Lua, olha a razão lá. Então, eu vou trocar essa parte de cima aqui na parte de cima da fração, a parte de baixo na parte de baixo da fração. Já substituir, ó, no lugar da distância Lua-sonda por 1/3 vezes a distância Terra-Lua. Lá em cima eu vou trocar a massa, que a gente já tinha falado, e a distância também vou trocar. E agora vem a parte difícil da nossa conta, né, gente? Que é fazer a conta, que até agora a gente fez a física, agora a gente vai fazer a continha só. A parte boa é que tem muitas letrinhas, então vai cortar muitas coisas, não precisamos nos preocupar muito com tabuadas. E a primeira coisa que a gente pode fazer é a potência, né? Então, 2/3 ao quadrado vai ficar 4/9 vezes a distância Terra-Lua ao quadrado. E aí o resto a gente só copia. Eu pus 82 na frente só para ficar mais bonitinho, deixar o G, ML e MS juntinhos. Embaixo, 1/3 ao quadrado vai dar 1/9, e aí 1 vezes distância Terra-Lua, vai ficar só a distância Terra-Lua ao quadrado, dividido por 9. Vou fazer agora um barrigão, barriguinha na parte de cima da fração, para depois fazer um barrigão, barriguinha na equação toda, na fração toda. E a mesma coisa lá embaixo. Então, eu vou botar um embaixo da parte de cima que não tinha denominador. Aí, na parte de cima vai ficar 82 vezes 9 vezes G, massa da Lua, massa da sonda. Só que eu não vou fazer a conta, eu vou deixar 82 vezes 9 mesmo. E aí, embaixo vai ficar 4 distância Terra-Lua ao quadrado vezes 1, que é só 4 distância Terra-Lua ao quadrado.
E no de baixo vai ficar só 9 vezes G, ML, MS, e embaixo só a distância Terra-Lua ao quadrado. E de novo a gente vai fazer barrigão, barrinha, porque agora sim a gente vai chegar numa fração só. Então, de novo, eu não vou fazer conta, tá, gente? Eu vou deixar para cortar tudo, então vai ficar 9 vezes 82, vezes G, vezes ML, vezes MS, vezes distância Terra-Lua ao quadrado em cima. E embaixo, 9 vezes G, vezes ML, vezes MS, vezes 4, distância Terra-Lua ao quadrado. Então, a gente tem em comum o 9, dá para cortar, o G, dá para cortar, a massa da Lua, a massa da sonda e distância Terra-Lua. E a gente cortou praticamente tudo, por isso que é legal fazer conta com letras, né? Corta todo mundo. E aí sobrou só 82 dividido por 4. E 82 dividido por 4, a gente faz metade da metade, né? Então, vou simplificar por 2, metade de 82 é 41, metade de 40 é 20, metade de 42 é 21, então metade de 41 está no meio, né? 20 e meio. Então, FT sobre FL dá 20 e meio, e esta é a resposta da letra A. A conta deu gigante, gente. Imagina vocês fazerem caber tudo isso só no espaço da letra A. Dá para ocupar o quadrinho inteiro com essa conta gigante. Então, como que a gente faz? A gente poderia, por exemplo, pular esses 2 passos do meio, ir do primeiro para o último, e daí daqui já botar igual a 20,5. Pode ser, assim, você ocupa um compridão ali da resolução, você explica o que você fez, não precisa ser tão passo a passo igual eu estou fazendo aqui eu estou fazendo para vocês entenderem, mas o corretor já vai entender muito mais fácil, né? Você não precisa colocar passinho por passinho, cortar todas as coisinhas e tal, não tem necessidade, não caberia. Então, resumir também é uma capacidade importante aí nos quadrinhos de resolução. Voltei com o resto das coisas, das informações, e agora a gente vai para a letra B. Aí, eu já sumi com a letra A, né? Eu dei uma subida aqui no enunciado. Ele fala, então, que ao chegar próximo à Lua, então ele veio lá da Terra, né? Passou pelo ponto P e chegou perto da Lua. A sonda foi colocada em órbita lunar circular, quer dizer, vai girar em volta da Terra, a uma altura igual ao raio da Lua acima de sua superfície, como mostra a figura. Então, ela está RL para cima da superfície, só que tem mais RL até o centro da Lua. Então, o raio de fato da órbita dessa sonda seria raio da Lua mais raio da Lua, que é 2 vezes o raio da Lua. Mas vamos imaginar melhor o que está acontecendo. Ó, vamos lá. A sondinha veio, chegou ali, e aí ela vai circular várias e várias e várias vezes. Ela não para, tá, gente? Essa pausinha que eu fiz foi só para fazer um drama, e essa pausa de agora também é só para fazer as contas, porque não dá pra gente fazer a conta com o negócio girando ali para sempre, né? E aí ele fala pra gente desprezar os efeitos da força gravitacional da Terra e de outros corpos, então só nos importa a sonda e a Lua, e ele quer saber a velocidade orbital da sonda em torno da Lua em termos, quer dizer, dependendo ainda na resposta, a gente vai ter essas letras: G, massa da Lua e raio da Lua. Então, G, ML e RL podem estar na nossa resposta. O que a gente vai ter que pensar? A força que existe, então, no nosso problema, se a gente vai desconsiderar a força gravitacional com todo o resto, a única que sobra é entre a sonda e a Lua. Então, a sonda está sendo atraída pela Lua para o centro da Lua, e essa força é a única que age sobre a sonda. Então, ela é a nossa força resultante. E para um movimento circular, que é o que a gente tem, a força resultante tem que ser a força centrípeta, é um movimento circular uniforme, né? A velocidade vai ser constante. Então, a força centrípeta, que é mv² dividido pelo raio, tem que ser igual à força gravitacional, que é a fórmula que a gente tem ali embaixo. G, mão, mi, sobre a distância ao quadrado. Massa da sonda vezes a aceleração centrípeta é igual à força gravitacional. E a força gravitacional é entre Lua e sonda. Então, a gente pode cortar a massa da sonda dos dois lados. E a aceleração centrípeta, lembra, é v² dividido pelo raio da órbita, que é a distância entre a sonda e a Lua. E aí a gente tem distância entre a sonda e a Lua de um lado e do outro, a gente pode cortar uma mais a outra, só que a gente sabe que ela vai ser o raio da Lua, que é a distância da superfície até o centro, mais a altitude dela, que também é raio da Lua, nesse caso, porque ele falou que é. Então vai ficar raio da Lua mais raio da Lua, que dá 2 vezes o raio da Lua. Aí a gente corta e substitui lá embaixo. Então a velocidade ao quadrado vai ser gml dividido por 2 vezes o raio da Lua. E aí a gente quer a velocidade, é só a gente isolar, tira o quadrado, passa como raiz. Então, nossa velocidade na órbita da sonda ao redor da Lua é raiz de G, que é a constante da gravitação, vezes ml, que é a massa da Lua, dividido por 2 vezes o raio da Lua. E essa é a resposta da letra B. Respirando. Chega nessa altura, eu sempre canso, né? E aí a gente vai para a letra C. E que ele quer saber a variação da energia mecânica da nave quando a altura da órbita em relação à superfície da Lua é reduzida para metade do raio da Lua. Então, ela estava lá orbitando
a uma altura em relação à superfície de raio da Lua, e aí a órbita dela vai chegar um pouco mais perto. Então ele estava vindo aqui, aí ele vai dar uma diminuída ali, vai chegar um pouquinho mais perto, e ele quer saber como é que vai variar a energia mecânica nessa situação. De novo, no nosso resultado pode ter G, raio da Lua, massa da Lua e massa da sonda. Também pode ter agora na letra C. Tá, então ele quer variação da energia mecânica. Para a gente calcular a variação da energia mecânica, a gente tem que lembrar o que é energia mecânica. Energia mecânica é a soma da energia cinética com energia potencial. Nesse caso só tem potencial gravitacional, mas ele deu a fórmula da energia potencial gravitacional para essa situação. Olha ali no note a dot. A energia potencial gravitacional correspondente é dada por U, que é a mesma coisa que energia potencial, EPG, e U é a mesma coisa, igual a menos G, emão eminho, dividido pela distância. Então, a gente não vai usar MGH para energia potencial, esquece MGH, a gente vai usar essa fórmula que ele mandou. Então, para a gente calcular a energia mecânica, a gente tem que somar a energia cinética, que é normal, mv² sobre 2, com essa energia potencial gravitacional, menos G, emão eminho, sobre D. Então, essa seria a nossa fórmula oficial aí da energia mecânica. Como a gente quer variação, a gente vai ter que calcular a situação inicial, a situação final, depois tirar uma da outra. O que vai mudar? A distância entre elas. Se muda a distância, muda a velocidade da órbita, porque lembra que tinha distância, a gente usou lá 2 vezes o raio da Lua na hora de calcular a velocidade. Então, a gente tem a velocidade para a situação inicial, que era ela estando a R para cima da superfície. Aí a gente vai ter que descobrir a nova velocidade quando ela está mais para baixo. E aí, com essa nova velocidade, a gente vai calcular a nova energia mecânica. E aí também vai mudar a energia potencial, que também muda a distância na outra parte. Vamos lá. Então, variação da energia mecânica, final menos inicial. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pela inicial. Em que altura é o próprio raio da Lua, então a distância é 2 vezes o raio da Lua. Do item B, a gente já tem a velocidade, que é G vezes a massa da Lua dividido por 2 vezes o raio da Lua. Isso é velocidade ao quadrado. E tudo bem, porque na energia cinética a gente vai precisar da velocidade ao quadrado. E aí a gente vai substituir, então, na energia cinética, que era a massa da sonda, vezes V² dividido por 2, a gente vai trocar o V² por 2ml sobre 2rl. Então, vai ficar ms sobre 2 vezes gml sobre 2rl. O que muda? 2 vezes 2 dá 4. Então, lá embaixo a gente vai ter 4rl. E em cima, gms ml. Essa é a energia cinética inicial. E a energia potencial? Então, vamos lá para a energia potencial gravitacional inicial, usando a fórmula que está indicada com a setinha aqui. Então, menos G, massa da Lua, massa da sonda, dividido pela distância, que é 2 vezes o raio da Lua que está lá em cima. Acabou, não precisa fazer mais nada. Se a gente quiser energia mecânica, a gente vai somar as duas. Então, vai ficar a energia cinética, que é G, ml, ms, dividido por 4rl, menos, e eu estou somando uma coisa negativa, vai dar menos, G, ml, ms, dividido por 2 vezes o raio da Lua. Eles são parecidos, né, gente? A gente poderia juntar esses dois termos para ficar um termo só e aí ficar mais fácil da gente fazer a subtração depois. Como é que a gente junta? A gente só pode juntar frações que tenham o mesmo denominador. A diferença entre os nossos denominadores é que o primeiro é 4rl e o outro é 2rl. Como a gente faz para o 2 virar 4? É só multiplicar por 2. Só que se eu multiplicar por 2 embaixo, tem que multiplicar por 2 em cima também. Então, vai ficar em cima 2gml/ms. E aí, a conta que a gente tem que fazer em cima é gml/ms menos 2gml/ms. 1 tira 2, fica menos 1. Então, nossa resposta, aqui já com a conta bonitinha, nossa resposta para a energia mecânica, agora que eu vi que eu estou na frente, desculpem aí. Então, a nossa energia mecânica inicial vai ser menos 1 gml/ms, ou só menos gml/ms, mesma coisa, sobre 4rl, que a gente copia o denominador na nossa subtração de frações. Guardemos esse valor, vamos fazer a mesma coisa para a energia final. Vocês já estão vendo que não vai caber no quadrinho, né? Então, já vai pensando aí quais partes que vocês colocariam, quais vocês não colocariam. Por exemplo, essa e essa não tem necessidade de ter as três. Eu posso pôr essa, depois já a resposta. Esse do meio aqui é só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, mas não precisaria estar na resolução. E aqui ficou na frente. Vamos ver se vai aparecer o coisinho. Espera lá, que não apareceu. Agora vai aparecer, então tampa ali e continua a conta lá em cima, agora vai. Então, na situação final, lembra, a gente estava na situação inicial, agora a gente vai para a situação final. Na situação final, a gente tinha uma altitude acima do solo de RL sobre 2, que é metade do raio da Lua. Então, a distância entre a sonda e o centro da Lua é o raio da Lua mais meio raio da Lua. Raio da Lua mais meio dá 1,5 raio da Lua. E do item B, a gente tinha que a velocidade da órbita
era G/ml dividido pela distância entre a sonda e a Lua, que agora é 1,5 vezes o raio da Lua. Porque a gente vai somar 1 com meio, isso dá 1,5. Ou se vocês gostarem de fração, pode deixar 3/2, também tá tudo bem. Mas nesse caso, 1,5 é melhor usar decimal. E aí essa distância a gente vai substituir aqui na velocidade, e aí a nossa velocidade ao quadrado vai ser G, que é a constante da gravitação, vezes a massa da Lua, dividido por 1,5 o raio da Lua. Isso é a nossa velocidade que vai para a energia cinética. Então, na energia cinética, lembra, mv²/2 vai ficar massa da sonda dividido por 2 vezes essa velocidade. E embaixo a gente vai ter 2 vezes 1,5, que dá 3. Então, em cima a gente vai ter massa da sonda vezes a constante da gravitação vezes a massa da Lua, dividido por 3 vezes o raio da Lua. E a gente anota a diferença. Aqui a gente tem 3RL embaixo, lá a gente tinha 4RL embaixo. Então, a mudança na distância altera a velocidade e também altera a energia potencial, porque também tem distância, né? Então, agora a gente vai para a energia potencial. E essa vai mudar a distância, então vai ficar menos G/ml/ms dividido por 1,5RL. A gente já sabe da primeira situação que a gente vai ter que somar os dois. Então, antes de somar, eu já vou deixar eles com o mesmo denominador. Como? É só multiplicar em cima e embaixo da energia potencial por 2, porque 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, eu já vou multiplicar para ficar mais fácil. Então, em cima vai ficar menos 2 G/ml/ms e embaixo 3RL. E aí, some toda essa parte. E agora a gente vai fazer energia... Percebe que eu guardei a energia mecânica inicial ali? Porque agora eu vou fazer a energia mecânica final, depois eu vou subtrair as duas. Então, vamos lá. Energia mecânica final é energia cinética, G/ml/ms dividido por 3RL, mais a energia potencial, que é negativa, mas com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos 2 G/ml/ms dividido por 3RL. De novo, copia o denominador, que é 3RL. Aí a gente vai fazer G/ml/ms menos 2 Entendeu? Ou menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 G/ml/ms dividido por 3RL. Ok, essa é a energia mecânica final. Agora a gente quer a variação. Final menos inicial. E aí esse espacinho que sobrou aqui no meio, né? Vou subir esse daqui para ficar mais bonito. E na prova vocês não têm esse poder, né, de mudar as coisas de lugar. Por isso que é importante vocês pensarem e planejarem como vocês vão colocar essas coisas no quadradinho. Não cabe tudo, gente. É impossível vocês enfiarem tudo isso naquele quadradinho. E se vocês enfiarem tudo isso naquele quadradinho, vai ficar uma bagunça. E aí o corretor não vai entender o que vocês tentaram fazer. Então, além de vocês colocarem tudo lá, tem que estar organizado. Por isso que é importante vocês analisarem quais partes vocês vão pôr e quais partes vocês não vão pôr, tá? Tem que dar para entender a resolução completa. Então, vamos fazer a variação. Final menos inicial. Estou na frente. Energia mecânica final. Menos G/ml/ms dividido por 3RL menos G/ml/ms dividido por 4RL. Menos com menos vai dar mais. Então, a conta que a gente vai ter que fazer, já vou juntar para deixar os expoentes iguais, ó. Eu tinha 3RL embaixo do primeiro, 4RL embaixo do segundo. O MMC de 3 e 4 é 12. Então, eu vou deixar todo mundo como 12RL embaixo. Então, a primeira fração eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4, a segunda eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3, porque mesmo aqui não está cabendo essa resolução gigante. Então, eu já vou fazer isso, já vou fazer a regra de sinal ali, menos com menos vai dar mais. E o que vai sobrar? Menos 4 G/ml/ms dividido por 12RL mais 3 G/ml/ms dividido por 12RL. Menos 4 mais 3 dá menos 1. E embaixo 12RL. Então, vai ficar menos G/ml/ms dividido por 12 vezes o raio da Lua. Ufa! Agora sim, essa é a nossa resposta da letra C. Bonita, né, gente? Olha, fala sério. Se você terminou de assistir esse vídeo e não deixar um comentário aí, deu quase 20 minutos de vídeo. Eu acho que eu mereço no mínimo um joinha aí e clicar no botãozinho aí para você se inscrever e tal. Mereço, né? Espero que vocês tenham gostado. E a gente já volta para o último exercício de física da FUVEST 2020 das específicas da segunda fase. Tchau, tchau. Até já.